Bom dia, né? Uma linda sexta-feira, né? Para todos nós que estamos sentados na sala do banquete, aprendendo da palavra de Deus. E eu quero desejar a vocês muitas bênçãos dos céus, uma manhã bonita, chuvosa, em várias partes do país, outras regiões com frio. Eu quero mandar um abraço a todos vocês. E ter o prazer hoje de estudar sobre Gálatas capítulo 5, versículo 22, onde diz assim, ó, quem é de Cristo tem o fruto do Espírito. O apóstolo Paulo, ele assim descreveu, quando ele diz que o fruto do Espírito, né, é amor, é gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Ele descreve estas 9 essências que formulam assim, ou seja, que faz parte do fruto do Espírito. Qual é a vantagem do cristão possuir o fruto do Espírito? É necessário? Sim, claro. Quem garante a salvação para nós é o fruto do Espírito, e não é os dons. O fruto vem primeiro, depois dos dons. Ninguém com a vida assim desregrada, depravada, recebe dons do Espírito Santo. Absolutamente não. Por quê? No capítulo 21, o apóstolo Paulo termina a lista de depravações com um sério aviso que repete em seus primeiros ensinamentos aos Gálatas. Provavelmente, ele está se referindo à sua primeira viagem missionária, onde ele dá ênfase a estes conceitos. Vejam que a lista de imoralidades são frequentemente seguidas por listas de virtudes, como é o caso aqui que nós estamos estudando. As depravações são produtos da carne. A tendência do pecado, que prejudica tanto a cada um de nós, que vem de forma tendenciosa, são frutos da carne que a gente precisa vencer. As virtudes, ao contrário, são o Espírito, produto do Espírito. Isso é muito bom, pois se nossa própria força fosse a única fonte delas, elas seriam esporádicas e vacilantes, na melhor das hipóteses. Por esta razão, a gente observa que a imagem agrícola do fruto fornece a metáfora perfeita. Deus planta a semente e é Ele quem produz a colheita. Jesus, em Mateus capítulo 13, ele deixou bem claro em suas parábolas, principalmente do semeador, do joio e da semente de mostarda. Paulo, ele elenca uma lista de essência do fruto do Espírito. Ele começa o amor, que vem em primeiro lugar, demonstrando o fundamento de todas as outras. Sem o amor, é impossível ter as outras. O amor serve de base para as demais essências que virão. Porque o primeiro lugar vem o amor ágape, é o ápice das virtudes. Paulo ensinou entre a fé, a esperança e o amor, a maior delas é o amor. Escreveu na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 13. E Jesus declarou: por isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros, quando está escrito em João capítulo 13, versículo de número 35. Foi assim que Jesus falou para nós, para a gente saber o poder. Segundo lugar, vem a alegria, que é oposta àquela que procuramos enganosamente nas coisas efêmeras, passageiras desse mundo, que às vezes ele procura se alegrar e depois. Terceiro lugar, vem a paz, intimamente ligada à alegria em Romanos, quando nós lemos em Romanos 14, 17 e 15 e 13, refere-se àquela tranquilidade interior do espírito, quando a gente observa que se origina da reconciliação com Deus. E Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 5, versículo 1, que é alcançada pela cruz. Ele disse aos Efésios 2, 4, 17. Então, essa é a alegria.
Em quarto lugar, vem a paciência. Refere-se à longanimidade demonstrada por Deus para com os pecadores. Paulo disse isso aos Romanos, capítulo 4, versículo 2. E para os cristãos falíveis. Pedro escreveu na sua segunda carta, capítulo 3, versículo 20, falando sobre a paciência. E quantas vezes nós somos impacientes? Queremos para onde? O imediatismo tem tomado lugar da paciência. Em quinto lugar, encontramos a benignidade ou generosidade que decorre da própria benignidade e graça de Deus em levar os pecadores ao arrependimento e depois à salvação. Ser benigno começa por esse lado aí e depois segue as outras práticas. Nós encontramos isso em Romanos, capítulo 2, versículo 4 e versículo 6. Em sexto lugar vem a bondade. A bondade é a prática expressão da benignidade. São almas gêmeas, né? Inseparáveis. Em sétimo lugar vem a fidelidade, que resulta da fé em Deus e se refere a uma pessoa de quem os outros podem depender, confiar. Alguém que fica ao lado dos outros em tempos de necessidades. E Jesus falou, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida, em Apocalipse, capítulo 2, e versículo número 10, ele deixou escrito. Em outro lugar vem a mansidão. Não é ser medroso, não é ser covarde, é manso. Essa virtude provém de um espírito humilde e é mais bem explicado por Jesus, que é manso e humilde de coração. Ele disse isso em Mateus, capítulo 11, versículo 29. E em nono lugar, para a gente encerrar, vem a temperança. É uma qualidade manifestada por aqueles que levam uma vida disciplinada e ganharem controle sobre os atos da carne, conforme Gálatas, capítulo 19 e o versículo 21. Um crente sem temperança é um carro sem freio, sem governo. Pode se acidentar e causar acidente aos outros. Essa verdade nós encontramos na história da vida de Jacó. Teve um início tenebroso, melancólico, usurpando, mentindo, mas no final de sua história demonstrou ter o fruto do Espírito, o distintivo que marca a vida do verdadeiro cristão. Bem-aventurado é você, somos nós, são aqueles que têm o fruto do Espírito. Compartilhem, comentem, estou sentindo falta, visualizem. É com prazer que eu faço essas coisas, tá bom? Que Deus abençoe e que o Espírito Santo alcance você.